SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa. Hoje é um Floripa em Foco especial com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. Estou aqui no nosso estúdio com a professora Claudete Mitman, que veio falar um pouquinho para nós da situação, de como está a greve, de como é que está o processo da votação da MP 198, expor um pouquinho de toda essa luta que eles vêm travando desde o início do ano. Bem-vinda, professora. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês e agradecer ao Sinergia por ter cedido esse espaço, e como a gente está em toda essa mobilização, foi impossível para nós ontem estar aqui na TV Floripa para fazer a gravação. Então a gente está aqui hoje para conversar a respeito do que aconteceu ontem. Perfeito. Que tá bem agitada a semana, o mês, o ano para os professores aqui no estado, né, professora? Está muito agitado. A gente vem nesse processo de tentativa de conversa com o governo desde 2011. Em 2012 tivemos um processo de greve que foi um período bastante curto, e a promessa do governo de nos apresentar uma proposta global de carreira que fosse condizente com aquilo, com o anseio da categoria, e não só com isso, com aquilo que ela merece. Sim. Enquanto educadores e formadores de toda essa juventude que está aí, quando se discute que a educação no país é muito importante, que é necessário melhorar a educação, é preciso verificar todos os eixos e não pensar apenas nos índices do IDEB. A melhoria dos índices do IDEB depende da oferta de uma carreira condizente para atrair bons profissionais para que possam fazer uma boa educação, uma carreira que não penalize, mas sim que incentive o professorado, que reconheça, né, o professorado. É isso que o poder público e os governos têm que fazer. E lembrar sempre que educação não é despesa, é investimento. Com certeza, porque a realidade que nós estamos vivendo hoje, inclusive no país, né, é complicado se a gente for analisar, né, desse ponto de vista de achar que é despesa, né? Com certeza. Aí quando se joga dentro do cálculo da lei de responsabilidade fiscal o gasto com educação como despesa e não como investimento, aí a gente sempre está batendo no teto. Então aí o que acontece? Para mim isso é uma desculpa que o governo usa para não investir mais em educação. Professora Claudete, os professores tiveram uma pequena vitória agora nessa semana, se não me engano 2 vezes, quanto à medida provisória 198, né? Não, desculpa, a MP... MP 198, a famosa MP dos ACTs, né? Dos ACTs. Então, voltando um pouquinho na história, quando eu falei para você que nós estamos em processo de tentativa de negociação de um plano de carreira desde 2011, quando nós conversamos na mesa com o governo, deixamos sempre claro a ele que nós negociaríamos o pacote completo. Nós não negociamos nenhum setor da categoria separadamente, porque todos são professores, todos são profissionais da educação. Então, nós não podemos negociar ACTs, negociar aposentados, negociar efetivos, negociar estágio probatório, ou sei lá o que, porque tem várias, os AEs e ATPs, cada um dentro de um compartimento separado. Não é assim que a gente trabalha, e não é assim que nós entendemos a educação. Nós entendemos todos os setores que trabalham com a educação, que todos os profissionais fazem parte do sistema escolar, portanto, a carreira deve ser negociada como um todo. Sim. Tínhamos a promessa do governo nesse sentido e fomos surpreendidos quando ele encaminhou a MP colocando apenas a questão dos ACTs. Então, ele retira esta parte de dentro do bojo da carreira e da negociação. É claro que o ACT não está dentro da carreira, porque ele é
é contratado em caráter temporário, mas o salário dele estava vinculado aos índices da carreira dos efetivos. Então, quando ele retira os ACTs de dentro dos índices da carreira, o que ele faz? Ele pode não aplicar mais a correção pelo piso. Na MP ele coloca a contratação do ACT não mais por jornada, mas como horista, quer dizer, tantas horas. Ele terceiriza. Exatamente. E já é um trabalho precário. Esse é um profissional que quando chega no final do ano ele está desempregado. Sim. Então você imagina, você é uma mãe de família. Eu vou colocar mãe de família porque a maioria dos professores são mulheres. Da categoria de mulheres. Você é uma mãe de família, você é arrimo de família. Você tem um filho, 2 filhos. E você chega no final do ano, você está desempregada. E você tem que passar por todo aquele processo doloroso de fazer uma prova, de ir lá, escolher. E o processo de escolha de vagas também é terrível. É humilhante, né, professora? Eu acho muito humilhante. Hoje a gente pode entender o ACT como um boia fria. É aquele sujeito que a hora está aqui, a hora está lá. Não tem uma escola fixa, não tem uma garantia, não tem uma tranquilidade. E isso se dá porque nós já tínhamos praticamente metade do magistério era contratado em caráter temporário em função de que o governo não realizava concursos. Já há 8 anos mais. Né? Então, o que acontece? O pessoal vai aposentando e as vagas vão ficando e são contratados temporários. E esses temporários querem ingressar na carreira, naturalmente, e a defesa do síndico sempre foi pelo concurso. E o governo não realiza concurso, vai precarizando, por quê? Para ele é muito mais econômico contratar um profissional extremamente frágil, com um salário abaixo da formação dele, porque o ACT, mesmo que tenha doutorado, ele vai receber como graduado. Sabe? Então, é complicada a situação deles. Sabe? Então, se a realização de concurso, depois de muita briga em 2011, conseguimos garantir que o governo abrisse um concurso, onde foram efetivados perto de 5.000 professores, mas se você imaginar que nesse universo, nesse período de tempo, já 1.000 e não sei quantos se aposentaram, então é uma gota no oceano. E depois essa questão me parece assim que se não cuidar, daqui a pouco eles vão estar fragmentando por disciplinas, né, o pagamento. Não, o professor de português ganha isso. Mas o objetivo da meritocracia é esse. Então você entra numa questão crucial que nós temos na discussão do plano de carreira. Nós não somos contrários a que a pessoa tenha o avanço por mérito, por formação, daquilo que ele, na sua formação. Agora, a forma que o governo quer colocar a meritocracia, beneficiando por aluno aprovado, ou por eficiência do profissional ou da própria escola, é complicado. Porque o que você vai criar? Você vai criar uma cisão interna dentro da própria escola. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o processo meritocrático que foi implantado pela mesma empresa que o governo Colombo contratou para fazer esse estudo em Santa Catarina, estabelece o quê? Você tem uma escola, então você tem lá os padrões e os parâmetros que ela deve cumprir. Um professor, por N motivos, doença, estresse, sei lá, o escambau, não conseguiu cumprir a meta, a escola toda é punida. Tu imagina como fica a situação dessa criatura? Então, isso não, até as empresas corporativas hoje já estão entendendo, as grandes empresas que usavam isso, estão entendendo que isso não acrescenta, não cria nada de eficiência e estão voltando atrás. E o governo de Santa Catarina e no Brasil estão tentando implantar esse processo. Então, isso é bem complicado. Isso me parece porque hoje tem uma discussão séria no país, que é a lei da terceirização do trabalho. Exatamente. E isso, nossa, para a saúde do trabalhador, para a saúde, né, é complicado. Bem complicado. É um retrocesso muito grande. É muito grande. E, além disso, nesse bojo todo, além da medida provisória, que ela é apenas uma vírgula na briga toda, porque a grande briga é o plano de carreira,
e que nós queremos um plano de carreira não para 3 anos, para 4 anos, nós queremos que a nossa categoria, quando eu não estiver mais aqui, tenha segurança, né, de um plano de carreira que dê segurança para o magistério, de que ele se sinta realmente valorizado e protegido. Essa é a grande discussão. Então, nessa discussão, o governo vem com uma proposta retirando o ensino médio da carreira, por exemplo. Se você retira o ensino médio, ele é o indexador do reajuste do piso. Você retira da carreira. A proposta era colocar numa carreira em extinção, sob a alegação que todos são aposentados. Para nós não interessa isso. Nós queremos o ensino médio na carreira, porque ele é o indexador do piso e porque nós temos profissionais na ativa ainda, com o ensino médio. Tá? Sim. E tem vários atores que estão entrando nas escolas, por exemplo, os técnicos de informática, que não precisam ter curso superior para trabalhar, eles precisam de um curso tecnológico na área, no nível médio. E para nós são profissionais da educação. Então, nós temos que ter o ensino médio na carreira. Então, o que ele faz? Ele quer retirar e ele joga a graduação pós mestrado e doutorado apenas. O que ele faz? Ele acaba com a lei do piso, porque o indexador, que é o ensino médio, não está mais dentro da carreira. O que ele pode fazer tranquilamente? Não, vocês estão ganhando acima, porque vocês têm curso superior, como você, na carreira, nós não temos o nível médio, vamos jogar o indexador para o curso superior e jogar o superior como inicial de carreira e como referência para o piso. Então, isso é muito complicado. Nós não podemos aceitar isso. E agora, numa entrevista, o secretário disse que não vai retirar o ensino médio da carreira, certo? E disse que os ACTs permanecerão, o salário dos ACTs vai ter como referência inicial da carreira. Então, na realidade, quando houve toda essa movimentação na Assembleia Legislativa a respeito da MP, a partir do momento que ele mantém o ACT na carreira e mantém o nível médio na carreira, a MP já ela não tem mais por que ser. Porque o objetivo da MP era retirar o ACT da carreira. E no momento que o secretário vai para a imprensa e diz não vai permanecer, e vai dizer na imprensa que é uma benesse do governo e não uma conquista da luta, porque esta é uma briga nossa, e ele só recuou porque a gente brigou, e porque ele está com problema nos acordos políticos lá dentro da Assembleia Legislativa com a base aliada, está usando a greve do sindicato como moeda de troca, é complicado, né? Então, ontem, quando eu fui visitá-los, o Zoom era que os deputados estavam desconfortáveis com o magistério, porque, digamos, a forma que veio essa MP causou-se desconforto com os nossos deputados estaduais. Quer dizer que se fosse, de repente, digamos, se o governo colocasse para votação, digamos, o representante lá Se ela fosse aprovada, ela não ia nem ter valor, porque o governo já está recuando na estratégia dele. Então, o discursinho dele na imprensa, que ele recuou, porque os deputados estão reconhecendo... Claro que a nossa pressão foi importantíssima. Fez o governo recuar pela pressão da categoria. Certo? E mais uma coisa, quando tu disse que os deputados estavam desconfortáveis, conversando com alguns deputados, os próprios deputados da base aliada foram surpreendidos no carnaval, que o governador viajou e jogou a MP, está aqui. Ninguém sabia o que era aquilo. Então, veja qual é a intenção e a seriedade quando ele nem consulta a sua base aliada e ele usa esse pacote para começar a fatiar a carreira. Como é que dá para ter confiança? Não é? Não dá. Não dá. Professora, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Não saia daí para a gente continuar esse bate-papo aqui, que está muito bom, e porque a gente precisa informar todos os nossos colegas, pais, alunos, professores, de como é que está a situação aqui dos professores no estado de Santa Catarina.
Continua assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Voltamos já. Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Estamos de volta nos estúdios da TV Floripa com o nosso Floripa em Foco. E hoje conversando com a professora Claudete Mittmann, que veio colocar para nós, né, como é que está a greve dos professores aqui no estado de Santa Catarina. E por falar nisso, professora, como é que está a greve veio crescendo? Como é que está a situação da greve? Porque, na verdade, no bloco anterior nós falamos a respeito da MP, nós não falamos a respeito da greve, né? Na realidade, a MP foi o gatilho que impulsionou a indignação da categoria. O governo achou que ia nos surpreender, declarou, nos desafiou, o secretário de Educação nos desafiou, inclusive em mesa, dizendo, quando nós dissemos que não aceitávamos a proposta, que nos desafiou que entrássemos em greve, que ele apostava que não teria mais de 2,5% de adesão. Então, ele teve que engolir, porque nós já estamos com 30 e poucos por cento de adesão e em crescimento. Sabe? A greve está crescendo. A grande questão que se coloca nessa greve, como em todas as greves, eu sempre digo que a ameaça que o governo faz aos professores, ela é histórica e sempre existiu da mesma forma. Sim. Eu me lembro quando a gente começou lá, na década de 60, 70, no período militar, eram as mesmas ameaças. Nós éramos ACTs e vinha ameaça todo dia. Vocês vão ser demitidos porque vocês são ACTs, os diretores fazendo o trabalho sujo nas escolas, né? Alguém tinha que fazer. Alguns não, né? Vamos claro. ressalvar, porque nós temos diretores e diretores, né? Mas os diretores de SDRs, a maioria dos diretores das escolas, fazendo o trabalho sujo, ameaçando os ACTs, que se vão ter 3 dias de falta serão demitidos, que quem está em estágio probatório será demitido. Isso não existe. A Constituição garante o direito à greve. Sim. Juridicamente não existe. Quando você entra em greve, todas as questões relativas ao seu contrato de emprego, elas ficam em suspenso. Elas não podem ser usadas para te punir. E mais, falta de greve não é falta injustificada, porque quando você está em greve, você está reivindicando em defesa do seu direito como trabalhador. Claro. Tá? Uma outra coisa interessante é que o secretário diz que vai ignorar o SINT e vai negociar direto com a base. Para isso, ele está fazendo webconferências com os diretores, e daí os diretores vão levar a proposta para os professores. Então, a gente chama ele de secretário virtual. Agora, ele não conversa face a face com o sindicato. Ainda fazendo videoconferência com os diretores. Isso, para negociar direto com as direções, depois com os professores. Então, ele rasga a Constituição, porque ela é clara, que ela diz que compete ao sindicato, legitimamente eleito, a negociação com patrões, né, sobre as reivindicações ou as questões referentes à categoria. Então, eu fico pasma da forma como as coisas são feitas. E eu quero alertar os professores ACTs, os professores no estágio probatório, não se intimidem. Ergam a cabeça, é um direito de todo profissional defender os seus direitos. É o direito do direito de defesa, entende?
Então, essa intimidação, ela existe desde sempre. É a arma que o governo usa para intimidar e impedir que o pessoal faça greve. E quanto mais o pessoal fica intimidado, mais fortalece o nosso inimigo. Então, nós não podemos fortalecer o governo, tem que fortalecer a greve. Até porque, se chega ao ponto de estar em greve, é porque alguma coisa não está certa. Exatamente. Ninguém entra de greve por pirraça, a não ser a direita que está fazendo isso no país por hoje, esporte, né? Agora, hoje eu acordei com vontade de fazer greve, vou entrar em greve. Não é assim. A greve é o último recurso. E outra coisa, todo mundo sabe que a greve é exatamente o canal para abrir negociação. Exato. E o governo até hoje não negociou. Ele não apresentou. Nós sentamos na mesa, mas negociação não houve. Sabe o que ele fez? Tirou dúvidas. E tirar dúvida não é negociação. Claro. Nós queremos uma proposta para que possa ser confrontada com a nossa, para que a gente diga o que a gente quer, para aí, a partir daí, se possa negociar. Agora, tirar dúvida e não apresentar uma proposta global daquilo que ele quer, com valores, tempo estabelecido, percentuais entre níveis e referência direitinho, ele não apresentou para nós. Ele apresentou em webconferência. E nós não aceitamos a apresentação de uma proposta via online. Negociação se faz cara a cara. Mas como é que ele fez isso? Todas as escolas hoje já têm tecnologia suficiente para fazer videoconferências? Inclusive, parece-me que ontem os professores, não sei de que região, foram liberados do ponto para assistir a webconferência. Ah, tá, para fazer aquelas reuniões com ele, libera o ponto, não tem falta, sem problema nenhum. Sim. Agora, quando nós fizemos as aulas de 30 minutos, naquela semanada, que na realidade daria 2, 3 dias, era exatamente para o pessoal ter tempo de sentar e discutir. O governo tenta impedir de todas as formas que o SINT leve para a categoria o engodo da proposta dele, que nós chamamos de pacote de ilusões, né? Porque ela ilude, né? Quando ele joga o simulador, o pessoal vai lá e acha, eu vou ganhar tanto, só que ele não diz em quanto tempo, sabe? Então é complicado. Quer dizer, pode oferecer R$800 para 2018, 2020, até 2018. E outra coisa, o que é isso? Quando ele propõe incorporar a regência de classe, o que ele está fazendo? Ele incorpora a regência de classe, ele aumenta o teu piso com o teu salário. Entendeu? Eu tenho uma regência, tenho um salário e mais a inicial, e em cima dele calcula-se a regência. Quando ele joga a regência para dentro do seu salário, ele está aumentando o seu piso inicial com o teu dinheiro. Sim. Ele não está usando o dinheiro dele para aumentar o piso inicial. Não, ele usa o dinheiro do próprio trabalhador. Então, ele pode dizer, porque ele aumentei. Aumentei. Aí ele vai para a imprensa e diz, porque um mestre vai chegar a R$9.000. Um doutor, no final de carreira. Em 30 anos... O cara vai ganhar 9 mil. E outra coisa, quantos doutores tem em Santa Catarina? Não chega a 100. No magistério de Santa Catarina, se tiver 30, 40, é bastante. Por quê? Primeiro, porque o governo não possibilita que a pessoa possa ser liberada para fazer a formação. Não, ele não libera? Não está liberando. Agora, aí nós brigamos muito, né? O pessoal conseguiu liberar, a grande maioria, para fazer mestrado e doutorado foi através de ação judicial. Nossa! E agora ele veio com uma linda proposta. O governo libera para mestrado, principalmente mestrado, por regional, por região, por GERED. Né? Então, tu imagina, nós temos 50 mil professores, digamos que ele liberasse 5 por GERED. No universo de 50 mil professores, você vai ter uns 150 a cada 3 anos que vão ser liberados. Então, quando é que a educação vai melhorar na qualidade? Porque quando se fala em formação, é essa formação que nós queremos. Não é esses cursinhos de webconferência que geralmente não funciona, como dizem os professores. E é um blá, blá, blá que não leva a nada. O professor quer realmente uma formação
que dê a ele condições de aprendizado e de aplicação daquilo que ele aprendeu, né? Então, nós temos todo este bojo que cria um problema sério. Fora que nós temos um outro complicador, voltando à questão da MP, nós temos professores ACTs contratados pelo modelo antigo, que foram os que escolheram as aulas no ano passado, que ainda então recebem pela carreira, e agora nós temos professores contratados pela tal da MP, porque quando o governo assina, mesmo que ela não esteja aprovada em tramitação, ela já pode ser, ela vale para a contratação. Sim. Então, agora, digamos, a MP, pelo que tudo indica, vai ser retirada. Então, nós ficamos com uma situação de dois tipos de contrato dos ACTs. Alguns contratados de uma forma, outros contratados de outra. Uns como horistas e outro por carga, né? Por carga horária de 10, 20, 30, 40 horas. Então, tu fica com uma situação de profissionais com contratos diferentes. E digamos que a MP saia, ele provavelmente vai fazer alguma outra maldade, porque a gente não espera nada de bonito, né? E o trâmite dela, professora, assim, ó, digamos que não seja aprovado agora, o governo tem como, como é que se diz? Ele pode reeditar. Reeditar. Ele pode reeditar com mudanças, sabe? O que ele vai fazer, se ele vai encaminhar uma nova, se ele vai reeditar, a gente não sabe. Porque sempre é uma surpresa. E, professora, eu vi também que tinha pais, tinha alunos. Como é que está a adesão, professora, da comunidade escolar? Assim? Muito boa. Os alunos são fantásticos. Tem alunos que estão tirando os professores, levando os professores para a greve. Olha que bacana. E daí a gente diz, porque a juventude não é politizada. Eles estão dando um banho. Parabéns aos nossos alunos e agradecimento aos pais pelo apoio, sabe? Não tivemos nenhum repúdio por parte dos pais e dos alunos. Muito pelo contrário, muito apoio, isso nos deixa felizes, sabemos que eles entendem o que nós estamos fazendo. Também, né, professor, desde 2011, na luta, né, pois quer dizer, ela veio anterior, naturalmente, mas nessa última leva... última leva, 2011, em função do 2015, piso, da lei do piso, né? 5 anos, quase 4 anos. Isso que a lei do piso deveria ter sido implementada em 2008, e o governo de Santa Catarina arguiu inconstitucionalidade, né? É por isso que ela foi a julgamento em 2011, ela foi julgada constitucional. E houve aquele grande levante da categoria aqui em Santa Catarina. E com aquilo houve o achatamento da nossa tabela. Quer dizer, o governo achatou a tabela, aplicou o piso no início e ficou por isso mesmo. E nós estamos aí penando desde então. E ontem vocês tiveram a reunião do comando de greve, né? Sim, tivemos a reunião do comando de greve aqui em Florianópolis. O pessoal trouxe as informações das regionais. Nós temos uma mobilização muito grande nas maiores cidades, Chapecó, Criciúma, Lages, São Miguel do Oeste tem uma boa mobilização, Florianópolis, São José, essas cidades, Joinville, essas cidades a greve está mais, porque são mais centros, né? E muitas cidades do interior menores também tem uma boa mobilização. Nós temos greve em todas as escolas do estado, temos escolas com 2, 3, um herói lá em greve, bancando a categoria, sabe? Ou uma, né? Mas a tendência é de crescimento. A gente tem uma avaliação que até o final da semana que vem ela tem um crescente maior, porque a categoria cada dia fica mais indignada, sabe? E dos 2,5% do secretário, nós estamos com de 30% a 35% do estado em greve. E nós esperamos alcançar um percentual de 50% ou mais na semana que vem. Isso inviabiliza toda... Claro. Professora, o Fernando já nos avisou que o nosso tempo já esgotou, passou tão rápido, e são tanta coisa, né, acontecendo, tantas informações e relatos que a gente acaba se perdendo no tempo. Eu não sei se a senhora quer ter algum convite, se tem alguma lembrança, nossos telespectadores. Eu queria lembrar a todos que nós lançamos uma campanha que é a Greve Sem Medo, exatamente pela intimidação que está sendo feita.
quando alguém postar alguma coisa sobre a greve na internet, nas suas redes sociais, não esqueça da nossa hashtag, que é Greve Sem Medo. Se você está nos assistindo, né, apoie, lute, venha junto com os professores, que é, né, os nossos grandes mestres dos saberes, mestres do conhecimento, e que faz com que nossos filhos, nossos netos tenham, né, sejam cidadão de bem e de paz nesse país. E você continua assistindo a TV Floripa, que nós vamos ficando por aqui com este Floripa em Foco. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br.